1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Nós vamos falar hoje, irmãos, sobre a importância do Evangelho. Qual é o lugar, qual é a posição que o Evangelho deve ocupar dentro de outros ensinos da palavra. Qual a importância? É o que nós vamos meditar nessa noite. Qual que é esse nível de importância? O texto que está diante dos irmãos, em 1 Coríntios, vai dizer assim, a primeira parte, porque primeiramente, nós vamos meditar nisso hoje, e nós já temos aqui, chegamos até aqui no versículo 3, com uma boa base do que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele começa a falar aos coríntios sobre o Evangelho, meio que refrescar a memória deles em relação a essa grandiosa mensagem que eles já tinham recebido. Depois de escrever o processo de comunicação do Evangelho, o processo seguro de comunicação bíblico, que ele fala no versículo 1, que é lá o anúncio, recebimento e a permanência, que deve acompanhar e proteger a mensagem do Evangelho para que ela não seja corrompida, esquecida ou adulterada. No versículo 2 ele começa a falar sobre o conteúdo do Evangelho. E qual é o conteúdo do Evangelho? Os irmãos lembram? A salvação é o conteúdo central do Evangelho. Salvação dos pecados no passado, quando o pecador ouve o anúncio do Evangelho e se arrepende e crê na obra de salvação de Jesus Cristo. E no presente, aquele que verdadeiramente ouviu as boas obras de salvação e continua recebendo essa mensagem por meio do processo de santificação, permanecendo nessa mensagem até o fim. É disso que o apóstolo Paulo vai tratar no versículo 2. O que é a salvação? Quando ela acontece? Por quanto tempo ela dura? O que significa esse termo? Nós estudamos um pouco a respeito disso. O apóstolo Paulo falando desse conteúdo do Evangelho. No versículo 3 hoje, nessa primeira parte, o apóstolo descreve o grau de importância dessa mensagem de salvação. A forma de saber se uma informação é importante é através do lugar ou posição que essa mensagem ocupa em comparação com outras informações. Paulo deixa muito claro aqui qual a importância do Evangelho em relação a outras coisas que ele ensinou. O que o texto diz? Primeiramente vos entreguei. Antes de tratar de qualquer assunto, Paulo entrega aos coríntios a mensagem do Evangelho. Embora exista uma infinidade de ensinos bíblicos que precisam ser ensinados, todo o conselho de Deus, nenhum destes ensinos se compara ao Evangelho em importância. O Evangelho, portanto, é uma mensagem de primeiríssima importância. Ele deve vir em primeiro lugar. Deve ser o centro em torno do qual os demais ensinos bíblicos devem circular, irmãos. Nós temos que ter clareza em relação a isso. Qual é o ensino principal da palavra? O conteúdo do Evangelho, certo? A salvação, o Evangelho. E qual a importância que esse ensino tem que ter? Em primeiro lugar, tudo vai girar em torno do Evangelho. Tudo. E aqui eu quero apresentar algumas razões pelo qual o Evangelho deve ser colocado em primeiro lugar, razões bíblicas. A primeira razão é que Jesus colocou a pregação do Evangelho em primeiro lugar durante o seu ministério aqui na terra. Antes de falar e citar os versículos, se os irmãos forem ler o versículo de Marcos, capítulo 1, versículo 1, você vai ver que o livro de Marcos começa de uma forma diferente dos outros evangelhos. O texto diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos 1:1. Por que essa palavra é colocada aqui, princípio do Evangelho? Eu confesso aos irmãos que eu já passei algumas vezes por essa passagem e simplesmente fui adiante e não quis gastar tempo em tentar entender por que o autor ali, o autor de Marcos, né? Por que ele coloca essa expressão, princípio do Evangelho? A palavra princípio, usada aqui nesse versículo de Marcos, capítulo 1, versículo 1, se refere tanto ao que vem em primeiro lugar, como a posição de autoridade e importância de uma pessoa ou de um evento. É o começo, a origem de alguma coisa. É a pessoa ou coisa que começa, a primeira pessoa ou coisa numa série. Ou líder,
aquilo pelo qual algo começa a ser, a origem, a causativa, o primeiro lugar, o principado. Vocês já ouviram essa expressão na Bíblia? Principado e princípio. A palavra grega que usa para esses dois termos na Bíblia é repetida 55 vezes no Novo Testamento. E todas elas têm a ver com isso. É algo que vem em primeiro lugar. Não, por exemplo, na chamada, que começou com A, começou porque o nome dele é com A. Não é assim na escola? Não é simplesmente uma questão de lugar ou posição, mas também de autoridade. As duas coisas juntas. Está em primeiro lugar porque tem uma autoridade maior. Num país, por exemplo, qual é a maior autoridade que administra o país? Um presidente. Ele está no primeiro lugar, na primeira posição do quê? De autoridade. Por isso aqui nós temos, no Evangelho de Marcos, princípio do Evangelho. Você pode interpretar isso aqui também como uma fonte, como é o significado da palavra grega. É a fonte, também vai ser autoridade, é a primária, a fonte primária. E Marcos vai começar a falar disso. Jesus mesmo nos deixa o seu exemplo ao pregar a mensagem do Evangelho antes de qualquer outra coisa. Antes de qualquer outro ensino ou comunicação de verdades da palavra, ou formar a sua equipe apostólica, o que Jesus faz lá na Galileia? Marcos capítulo 1, mesmo capítulo, um pouco adiante no versículo 14 e 15, nós vamos ter ali. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus é o primeiro a pregar o evangelho. Tinha João Batista, sim, já estava anunciando de maneira profética, ainda não era talvez tão claro como Jesus aqui. Claramente fala: vocês precisam se arrepender e crer no evangelho que eu estou pregando para vocês em primeiro lugar. Essa é a mensagem mais importante. Antes de eu fazer qualquer outra coisa, outro empreendimento em relação ao reino de Deus, formar uma equipe de apóstolos, discípulos, fazer talvez alguns milagres, alguns sinais ali, Jesus começa a pregar o evangelho. Por quê, irmãos? Porque o evangelho deve vir em primeiro lugar, também porque ele é a mensagem do evangelho é a mensagem mais importante que Jesus veio trazer para nós. Não existe outra. Todas as outras mensagens vão girar em torno, vão apontar para a mensagem do evangelho. A pregação do evangelho, uma outra razão, a pregação do evangelho é o tema central a ser divulgado na grande comissão. Quando você pega Mateus 28 e aqui você pega Marcos, capítulo 16, você coloca os dois textos juntos, ele vai falar, eles vão se unir. Você tem que ensinar para as outras pessoas todo o conselho de Deus. Mas aqui em Marcos, capítulo 16 e versículo 15, nós temos aqui com clareza Jesus dizendo: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Jesus, no início do seu ministério público, o que ele faz? Ele prega o evangelho, é o fundamento. É a pedra principal, a mensagem principal que ele vai trazer aos homens. É o evangelho. Durante toda a sua jornada, o seu ministério na terra, o que ele faz? Ele prega o evangelho, ele faz revelações do evangelho, ele ministra o evangelho. Quando ele faz milagres, de um jeito ou de outro, ele está apontando para o quê? Para o evangelho. Jesus, ele realiza a obra do evangelho. Ele morre, ele é sepultado, ele ressuscita dos mortos para que a salvação dos homens pudesse ser possível, se realizar na prática. E Jesus anuncia. No final do ministério de Jesus, ele morreu, depois ele ressuscita e ele surge novamente perante os seus discípulos e vai fazer ali algumas instruções finais para ele. No final do seu ministério, Jesus pregou e ordenou que os seus discípulos também pregassem o evangelho a toda criatura. Em obediência, os apóstolos e discípulos pregaram as boas novas. No capítulo 16, versículo 20 de Marcos, está escrito: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Às vezes a gente pensa que eles aguardaram o dia de Pentecostes e não pregaram. Jesus subiu depois da ressurreição, imediatamente Jesus subiu, podemos virar as costas porque ele subiu, né? Imediatamente os discípulos já começaram a pregar o evangelho, em cumprimento da grande comissão. Essa é a segunda razão. Passa 50 dias
vem o dia de Pentecostes. Terceira razão, o evangelho foi a mensagem pregada em primeiro lugar no dia de Pentecostes. Tudo que eles fizeram, todo ali, aquele mover do Espírito, se manifestando entre eles em várias línguas, eles podiam se entender, aqueles povos que se reuniram ali no dia de Pentecostes, de várias nações, e um entendia o outro enquanto era profetizada ali a palavra de Deus. Deus era exaltado ali entre eles. E nós temos ali o sermão de Pedro, no dia de Pentecostes, naquela ocasião. Nós sabemos que quase 3.000 pessoas se converteram a Cristo naquela ocasião, Atos 21, 41. E nós podemos resumir o sermão que o apóstolo Pedro prega, porque algumas pessoas estavam acusando aquelas pessoas de estarem bêbadas, porque elas estavam falando em várias línguas ali, né? Então estava acusando aquelas pessoas de estarem embriagadas. O apóstolo Pedro, então, para fazer ali um esclarecimento, ele começa a fazer um sermão público, na rua, na praça, e ele vai resumir o sermão dizendo: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qual é o tema central da mensagem do Evangelho? Salvação. O que o apóstolo Pedro estava falando aqui? Para onde ele estava apontando? No dia de Pentecostes. Ele está apontando para milagres? Curas? Existiam curas naquela época, sim. Muitas curas, sinais. Né? Pedro passava, as pessoas eram curadas, o apóstolo Paulo. Mas todo esse mover sobrenatural, esses milagres apontavam para o quê? Para uma mensagem principal, para algo que as pessoas deveriam voltar a sua atenção acima dos milagres que estavam acontecendo. Qual era? A salvação dos pecadores, a mensagem do Evangelho. A forma como a mensagem principal de Jesus Cristo deve ser transmitida. Na sequência do texto, irmão, nós temos ali: e vos entreguei o que também recebi. Todas as palavras usadas aqui são acompanhadas de uma seriedade e de uma solenidade santa. Paulo começa dizendo que o Evangelho é a principal mensagem da fé cristã. Não existem outras. Você vai ter outras mensagens importantes, mas nenhuma deve ocupar o lugar do Evangelho. O que ele faz em seguida, irmãos? Ele diz que entregou essa mensagem aos coríntios. O que ele fala no começo? Que as pessoas... porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Ele entregou o que ele tinha recebido. Quando a gente pensa na palavra entregar, é uma coisa tão fácil, né? Você tem um objeto na mão, a chave, você joga para outra pessoa. Pega isso aqui, guarda esse negócio em tal lugar, vai embora. Sem muita importância. Você entrega um objeto na mão de uma pessoa. Quando a gente pensa em entregar alguma coisa para alguém, a gente pensa nisso. Mas será que o apóstolo Paulo está falando em entregar aqui com esse peso, com esse peso tão desleixado nessa palavra? Será que é isso, irmãos? Não, irmãos. Quando o apóstolo Paulo, vocês perceberam que no versículo 1, antes dele falar do conteúdo, ele fala de tudo que deve envolver a mensagem, precisa ser anunciada. Quem ouviu esse anúncio precisa receber essa mensagem e se firmar nessa mensagem até o fim. Essa mensagem do Evangelho de salvação não pode ser adulterada, ela não pode ser corrompida. O apóstolo Paulo, que novamente está falando disso, ele está voltando a trazer a seriedade que envolve essa mensagem. Começa falando que ela é a primeira. Eu primeiramente vos entreguei. E aqui ele vai falar o que também recebi. Ele diz que entregou essa mensagem aos coríntios. Ele está fazendo aqui um verdadeiro alerta. Está trazendo uma das maiores repreensões das Escrituras. Ao dizer, eu entreguei o Evangelho na mão de vocês. O que vocês fizeram com essa mensagem? É a maior mensagem, é a primeira mensagem e eu entreguei na mão de vocês. Quem é que já foi cobrado por alguém por ter recebido alguma coisa e você esqueceu ou perdeu? Já aconteceu isso com vocês? Comigo já. Alguém entregou alguma coisa para mim guardar? Onde que está aquela coisa que eu deixei na tua mão para você? Você nem lembra e você perdeu. Você nem sabe onde que está. Irmãos, é o que estava acontecendo com os coríntios. Receberam a maior mensagem. A principal mensagem que uma pessoa poderia ter recebido. Eu dei para vocês. Eu entreguei na tua mão. Eu já vi várias vezes isso aí. Dentro de casa a gente ouve direto da mulher, né? Eu coloquei na tua mão. Cadê? Cadê? Ele estava fazendo aqui então um alerta muito grave. Estava trazendo uma das maiores repreensões.
Paulo está dizendo aos coríntios: vocês receberam a maior e mais importante mensagem que já foi anunciada. As repercussões e consequências dessa mensagem não atingem somente a vida de vocês, mas a de todos os homens. Não só humanos, mas toda a terra e o que existe dentro dela. Toda a criação de Deus nos céus e na terra. E como vocês estão lidando com essa mensagem? Eu passei aqui e entreguei para vocês. O que vocês fizeram com ela? O que vocês estavam pensando? Você acha que você não guardar a mensagem do Evangelho vai impactar só a sua vida ou a sua comunidade local? Não. Você também está impactando o testemunho que deveria ser dado para outros. O Evangelho é assim, irmãos. O apóstolo Paulo recebeu, Jesus trouxe o Evangelho e colocou na mão deles. Eles foram fiéis ao Evangelho e comunicaram aquelas primeiras pessoas. Aquelas pessoas tinham a responsabilidade, assim como elas receberam, entregar para frente, para outras pessoas em volta e para as futuras gerações. Novamente a pergunta que nós podemos fazer para nós: o que você está fazendo com o Evangelho que você recebeu nas tuas mãos, que foi entregue nas tuas mãos? O que você está fazendo com o Evangelho? Por esse motivo, a palavra entregar usada aqui é revestida de solenidade espiritual e uma solenidade sem precedente na história humana. Irmãos, uma pessoa que recebeu na mão o maior tesouro que alguém poderia pensar em ter recebido, ou nunca nem imaginado que poderia receber, e simplesmente extraviou, é algo muito grave, é algo muito sério, muito terrível. Existe uma responsabilidade extremamente séria para aqueles a quem a mensagem do Evangelho foi anunciada. Irmãos, é um grande privilégio, mas da mesma forma que é um privilégio, o privilégio é infinitamente grande, a tua responsabilidade em levar adiante a mensagem do Evangelho. Paulo não entregou algo sem valor a eles. Um exemplo, uma folha de jornal velha, que é essa que você encontra por aí, com alguma previsão do tempo de 10 anos atrás, sem valor, sem aplicação no teu contexto atual. Paulo compartilhou o maior mistério de toda a criação, que há pouco tempo tinha sido anunciado à humanidade pelo Senhor Jesus Cristo em pessoa. E o apóstolo Paulo, o último dos apóstolos, a receber a revelação do Senhor Jesus Cristo e diretamente do Senhor Jesus Cristo a revelação do Evangelho. O Evangelho é a mensagem que ficou oculta, selada por milênios. Os profetas do Antigo Testamento tentaram discernir, entender essa mensagem e não conseguiram. Eu acredito que nem mesmo João Batista conseguiu compreender com exatidão. Ele morreu antes do Senhor Jesus Cristo iniciar o ministério público dele. Os primeiros passos do Senhor Jesus no seu ministério, João Batista estava preso. Logo em seguida ele foi morto. Jesus então começa a anunciar isso imediatamente. O Evangelho é transmitido a muitas pessoas. E o que eles estavam fazendo? O que essas pessoas estavam fazendo? O mistério da redenção humana, caída de Adão por meio da graça, havia sido exposto claramente. Agora, todos os confins da terra devem ouvir essa mensagem sem qualquer alteração, mistura, sem tirar e nem acrescentar nada. Irmãos, nós sabemos pela história aqui que esses irmãos já estavam sendo seduzidos, já estavam flertando com falsos evangelhos. Um evangelho, por exemplo, onde Jesus não ressuscitou dos mortos. Algo central do Evangelho. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, é vã nossa fé. E os irmãos estavam sendo seduzidos, realmente, vamos tentar rever isso aqui que foi ensinado pelo apóstolo Paulo. Isso que ele falou do Evangelho talvez tenha que ser revisto. Estavam esquecendo. O apóstolo Paulo, então, tenta chamar a atenção deles. Eu julgo, na minha humilde opinião, que essa é uma das maiores repreensões que existem na Bíblia. Com essa simples palavra, eu entreguei o Evangelho na mão de vocês. E o que vocês estão fazendo com essa grandiosíssima e maravilhosa mensagem? A única esperança que um ser humano tem de salvação, de resolver o maior problema que ele tem, que é o problema do pecado contra Deus.
e da rebelião contra Deus. Por meio do Evangelho, simplesmente você pode se reconciliar com o teu Criador. E o que vocês estão fazendo com essa mensagem? Começaram a remover partes dela, tirar partes fundamentais dela. Que grande responsabilidade existe sobre os ombros de quem ouviu o Evangelho. Irmãos, se você ouviu o Evangelho, você tem nas suas costas uma terrível responsabilidade. Eu não espero que você encare isso como um terror, mas com temor, com alegria. Eu quero que isso seja um motivo de inspiração e motivação para que você anuncie o Evangelho aos demais. E também, irmãos, para que você se proteja dos falsos evangelhos que estão por aí. De todos os tipos que você possa querer. A gosto do freguês. Causas que levam os ouvintes do Evangelho a removerem a sua importância e seriedade. Irmãos, por que o apóstolo Paulo faz... É como se tivesse... Quando uma pessoa tem algo muito sério para falar, o que ela faz às vezes? Ela não consegue chegar diretamente ao assunto que ela faz. Ela tenta preparar o ouvinte. Né? Que a gente fala, a pessoa fica rodeando o toco, né? Desembucha, fala logo. Parece que o apóstolo Paulo, embora ele tenha sido muito breve aqui, é como se ele estivesse meio que desviando do assunto, tentando contornar até que ele fala diretamente. Porque, irmãos, porque o assunto é extremamente sério e importante. Alguém deixou uma carta para você e nessa carta tem uma informação. Você precisa ouvir essa mensagem, entender ela e comunicar aos outros. Tanto a tua salvação como a dos demais dependem dessa informação que tem ali. As pessoas precisam ouvir os alertas e a mensagem que está contida de salvação ali. Você precisa ser fiel, tanto para você mesmo ser salvo, como para que as outras pessoas também possam ser salvas. É isso que é o Evangelho. O Evangelho é comunicado a você, então toda essa solenidade acompanha a mensagem do Evangelho, essa seriedade. Algumas causas, então, que removem essa importância e essa seriedade. Mensagens evangelísticas incompletas. É o que eu observo aqui no problema dos coríntios. Eles estavam removendo a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E assim, ao longo da história, os homens foram removendo outras coisas, outros pontos do Evangelho, atacando outras coisas. E assim, irmãos, nós chegamos nesses 2000 anos. O Evangelho, eu acredito que deveria ser a mensagem mais conhecida, a mensagem mais clara para todo mundo, mas não é. Deus soberanamente, preserva a sua igreja, preservou essa mensagem por um milagre, porque os ataques têm sido grandes, irmãos, têm sido terríveis. Nós vivemos em momentos onde o evangelho é incompleto. Quando você escuta, por exemplo, uma mensagem humanista, como eu já falei várias vezes, onde trata Deus como alguém que é apenas um serviçal, um garçom, que serve aos caprichos do homem, é uma mensagem incompleta do evangelho. Uma mensagem que não apresenta os atributos de Deus, que não aponta para Deus, para quem Deus é, e começa a falar sobre necessidades do homem que Jesus veio suprir, né, irmãos? Nós vemos alguns folhetos, eu estava analisando hoje de manhã, uns folhetos de uma seita que tem por aí. Não existe nada a respeito de responsabilidade do homem. Não existe nada sobre a condição de pecado do homem. Irmãos, evangelhos incompletos, circulando, com gente batendo palma na sua porta, entregando para você. E muitas pessoas acreditando. Evangelhos que removem Cristo do centro, do alvo, colocam outras pessoas no lugar dele. Maria, ou um homem, por exemplo, o Papa, e tantos outros, Espiritismo, por aí. Tiram, por exemplo, a resposta que o homem tem que dar para o Evangelho com arrependimento e fé e colocam outras coisas. No meio evangélico, então, isso é tão comum. Você tem que aceitar a Jesus. Você tem que aceitar o convite. Não se fala de arrependimento e fé. Não existe isso. Manda a pessoa repetir oração ou participar de algum ritual. E remove evangelhos incompletos. Mensagens evangelísticas diluídas. O que é uma coisa diluída? Você vai pegar uma pequena porção daquele conteúdo, uma essência, irmão. Uma essência, por exemplo, você vai pegar um suco, Hoje em dia não é tão comum mais a pessoa pegar lá um suco em pó, e vai colocar ali 2 colherinhas daquele ingrediente e vai dissolver ele numa jarra e vai servir um suco ali, artificial. Irmãos, isso tem sido feito com o Evangelho. Pega uma pequena parte e vão falar que é Evangelho, mas vão misturar e vão acrescentar outras coisas para diluir, para tirar a seriedade e a importância.
Irmãos, bem prático aqui. Se você vai numa igreja, porque simplesmente você está com um problema no teu casamento, e você vai lá buscando em Jesus a solução para aquele problema específico, e não para a salvação, para o teu problema eterno, você está buscando um evangelho diluído. Você está buscando esperança em Cristo para problemas só aqui nesse mundo. E isso também é um evangelho diluído. É um suco que você está tomando lá, diluído. Não é o conteúdo, não é a essência, não é a polpa que você está comendo, não é a fruta que você está consumindo. É algo diluído. Irmãos, um evangelho diluído, irmãos, ele não é o evangelho. As pessoas precisam sentar num culto e ouvir a mensagem do evangelho. Você precisa evangelizar as pessoas aí fora, os seus vizinhos, e você precisa entregar todo o conselho do evangelho para quem você está evangelizando. Você precisa se envolver num trabalho de missões. Se você vai trabalhar, por exemplo, para, de repente, ajudar um missionário em algum lugar, você tem que saber que mensagem ele está trazendo, que mensagem ele vai levar no outro lado do mundo. É a mensagem do evangelho ou mensagens diluídas? Evangelho social, por exemplo, né? Existem problemas, a pobreza, a fome, são problemas seríssimos. Jesus ele oferece ajuda para todo mundo, mas eu vou reduzir o evangelho e vou diluir ele diante das correntes que ensinam, por exemplo, o socialismo no mundo, vou tentar encaixar Jesus numa ideologia. Não podemos fazer isso, irmãos. Não podemos ser seduzidos, enganados por esse tipo de evangelho. O que Jesus promete para as pessoas? Qual é a mensagem central do evangelho? Não podemos fugir dela. A salvação das pessoas, a salvação do homem. Uma outra coisa que causa a remoção da importância e da seriedade do evangelho: mensagens evangelísticas fracas, sem o peso da responsabilidade, sem a excelência do que Cristo fez, sem Cristo ser glorificado, sem apontar para Cristo e a sua glória na salvação dos pecadores. É o que nós comentávamos hoje cedo. As pessoas estão aí buscando o evangelho onde o homem é o centro. E Jesus Cristo é simplesmente um garçom. Ele simplesmente serve as necessidades. O homem está no palco e Jesus está ali servindo em algum lugar as necessidades do homem, escondido. E não pode correr nenhum risco de Jesus aparecer na história. Tem que ficar escondido, ajudando. Irmãos, esse é um evangelho fraco. E que vai causar um evangelismo fracassado, com falsas conversões, com falso testemunho de conversão por aí. São problemas muito sérios que nós vemos acontecendo, irmãos. Eu creio, acredito, biblicamente nós podemos ver isso, que com o passar dos anos, quanto mais a volta de Jesus se aproxima, o juízo final, mais ainda nós vamos ver isso acontecendo. O evangelho, as pessoas tentando diluir cada vez mais o evangelho, até não ter nem Cristo mais. É uma mensagem vaga que pode significar qualquer coisa. Nos Estados Unidos, por exemplo, o evangelho é chamado de gospel. Até isso chegou no Brasil, que quando a pessoa fala no gospel, o que ela pensa? Em música evangélica. Que um crente pode cantar, ou um ímpio pode cantar um tema evangélico na rádio, num CD, gravar na internet. Qualquer pessoa canta a música gospel. O que é isso aí, irmãos? A cultura pagã em nossa volta se apropriando de um termo tão sério para colocar ali para o seu entretenimento pagão. Qual que é a consequência de evangelho fraco, incompleto e diluído? Primeira coisa, falta de paixão pelo verdadeiro evangelho. É tão bonito ver um adolescente, uma criança cantando um hino, entendendo, aprendendo a apreciar verdades eternas por meio de um hino tão simples sendo cantado. Mensagens que vão impactar o coração dela e vão ficar gravadas ali. O puro evangelho, irmão. Nós temos que resgatar no nosso coração a paixão e o zelo pela mensagem do evangelho. Você tem que ser despertado para a mensagem do evangelho. Como é que isso vai acontecer? Você precisa entender que o evangelho é uma mensagem de primeiríssima importância. E essa mensagem foi colocada diante de você. Foi entregue nas tuas mãos. Essa expressão é muito forte. Olha o privilégio que você recebeu. A nossa tendência é não ver isso. Isso é mais uma mensagem, é mais um culto religioso que eu estou indo. Não, irmãos. Quando você frequenta uma igreja onde o evangelho é pregado, e toda semana o evangelho é entregue nas tuas mãos, porções e mais porções do evangelho é colocado à tua disposição. Com qual finalidade?
você entregou, você precisa também compartilhar, como o apóstolo Paulo fala, você precisa levar adiante a mensagem do Evangelho. Isso, irmão, você vai fazer se você não tiver paixão por isso? O Evangelho, irmãos, não é simplesmente se reunir num domingo, num trabalho evangelístico, ou então na praça fazer um culto. Isso é bom, é muito bom as pessoas se reunir, promover eventos evangelísticos, desde que a mensagem do Evangelho seja pregada claramente. É excelente, são ótimas iniciativas. Irmãos, mas isso tem que ser fruto do meu coração, individual, com zelo do teu. Você vai chegar lá na tua casa, nos teus familiares, e você vai ter zelo em compartilhar o Evangelho. Se você for mais corajoso, você vai lá na esquina da tua casa, lá da tua rua, e vai começar a pregar o Evangelho lá, na tua escola, no local de trabalho. Vai levar os folhetinhos. Vou levar na bolsa, as irmãs, né? Colocar na bolsa os folhetinhos, no carro, em qualquer lugar. No teu local de trabalho, na gaveta. Onde você está, você vai ter alguma coisa para que possa servir para você compartilhar o Evangelho. Para que as tuas conversas, elas já são premeditadas. Tem segundas intenções bíblicas. Quando você está conversando com uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho, irmãos, você tem que ter uma intenção bíblica por trás da tua conversa, do teu diálogo com aquela pessoa. E qual deve ser, irmãos? Compartilhar o Evangelho com ela. Aquela pessoa que está ali conversando com você, ou dentro da tua casa, se ela ainda não ouviu o Evangelho, não se arrependeu e creu no Evangelho, você só tem uma tarefa. Tudo vai girar em torno da tua vida em uma tarefa. Você dá testemunho do Evangelho para ela. Você tem que orar e ter uma vida de intercessão para que Deus opere, para que Deus pegue o Evangelho que ela ouviu e pegue do ouvido e leve para o coração. Você tem que estar envolvido com isso, com paixão. A segunda consequência de um Evangelho incompleto e diluído, o peso de importância que deveria ser dado ao Evangelho é colocado sobre outros ensinos. Aqui eu vejo assim, irmãos, existem muitas igrejas que são zelosas, são seríssimas em muitas outras coisas. Por exemplo, ou seitas, né? Por exemplo, o dia do sábado. Então vão ter argumentos e mais argumentos, e o foco da denominação vai ser, por exemplo, o sábado. Irmãos, o sábado é o Evangelho? O sábado é o Evangelho? O sábado não é o Evangelho. Por exemplo, o apóstolo Paulo ele vai tratar aqui em Timóteo, ele vai exortar Timóteo para ficar ligado, porque estavam pregando doutrinas de demônios lá. Doutrinas de demônio. Aí você vai ler, o apóstolo Paulo está falando de gente que ensinando a abstenção de alimentos. Você não pode comer isso, estavam criando uma teologia em cima do que você pode ou não deve comer. Até parece bobo, até parece uma coisa saudável. Mas se você coloca essas coisas acima do Evangelho, você está pregando doutrinas de demônios. Isso é muito forte. 1 Timóteo 4,16, o apóstolo Paulo vai terminar a exortação dele a respeito disso, dizendo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Não podemos deixar outros ensinos. Nós temos que tomar muito cuidado como igreja local, para não deixar outros ensinos ocupar o lugar do Evangelho. Eu não estou dizendo que a gente não vai ensinar outras coisas, ensinos sobre a família, outros aspectos da palavra, que nós devemos estudar para a gente crescer em todo o conselho de Deus. Mas qualquer coisa que você tente usar como desculpa para dar mais importância do que o Evangelho é uma doutrina de demônio. Está lá em Timóteo 4, 1 Timóteo 4. Uma conclusão. O Evangelho, portanto, é uma mensagem de primeiríssima importância. Ele deve estar em primeiro lugar. Deve ser o centro em torno do qual os demais ensinos bíblicos devem circular. O Evangelho deve ser colocado em primeiro lugar em relação aos demais ensinos da Escritura. Como exemplo disso, vemos que Jesus colocou a pregação do Evangelho em primeiro lugar durante o seu ministério público e ordenou que a pregação do Evangelho deve ser o tema central a ser anunciado na grande comissão. Do início ao fim da carreira de Jesus, do ministério dele, ele pregou o Evangelho. E tudo que ele fez foi para tornar o Evangelho uma mensagem clara. Não somente clara, mas para que os seus discípulos, os seus seguidores entendessem que essa mensagem é uma mensagem séria.
tão séria que ela tem que estar nessa posição de autoridade acima das outras. E ordenou que a grande comissão se concentrasse na pregação do evangelho a toda criatura, por todo mundo. Existe uma grande responsabilidade sobre os ombros de quem ouviu o evangelho. As boas novas precisam ser recebidas e levadas adiante com fidelidade. Se isso acontecer, o evangelho nunca será uma mensagem desatualizada, fraca ou diluída, irmãos. Se você continuar levando, tanto você mesmo vai ser salvo, como também as pessoas a quem você vai pregar o evangelho, você pode ter certeza que se o Espírito Santo operar na vida delas, ela vai ser salva. Mas se você está pregando o evangelho verdadeiro para elas. Se nós, enquanto igreja, estamos promovendo um trabalho de plantação aqui, mas desde que seja para a promoção do evangelho verdadeiro. A partir do momento que a gente se afastar disso, já não somos uma igreja bíblica. Já estamos desviando do foco. Só existe uma esperança para a gente se arrepender e voltar para o caminho, que é a pregação, a ênfase no evangelho. Algumas aplicações para finalizar. Receber e entregar o evangelho com fidelidade ao conteúdo original das Escrituras e com paixão deve ser o objetivo central das nossas vidas. Você tem que crescer na mensagem do evangelho, irmão. Você tem que crescer em zelo por ela, em compreender mais e mais do evangelho. Porque sabe por quê, irmãos? Porque senão você vai ser seduzido por outras coisas e essas coisas não vão poder alimentar a tua alma. Nós podemos saber tudo sobre a educação de filhos, biblicamente. Você pode saber tudo sobre o papel, por exemplo, de um homem, biblicamente, ou de uma mulher. Você pode saber tudo sobre finanças em termos bíblicos e outros assuntos tão importantes que nós temos na palavra, sobre o fim dos tempos, sobre o Apocalipse. Irmãos, mas se esses ensinos não estiverem abaixo, ou então apontando para um principal ensino que é o Evangelho, você vai simplesmente se desmotivar na tua vida cristã. É por isso que nós vemos tantas igrejas fechando por aí, ou tantas outras abrindo, porque as pessoas elas estão perdidas, buscando esperança onde elas não deveriam estar buscando. Qual que é o único caminho que nós temos que ter, irmãos? Voltar sempre para o Evangelho. Outra coisa, entender o Evangelho com mais clareza e profundidade deve ser a direção que devemos estar caminhando. Vai valer a pena você se esforçar para isso, você orar para isso, você estudar a palavra, você memorizar as Escrituras para isso, você participar de uma oficina de evangelismo, para que você entenda, fixe o Evangelho para você, compartilhe com outras pessoas. E o apóstolo Paulo também fala, nós devemos saber apresentar as razões da nossa fé, da nossa esperança, para aqueles que nos perguntam. Qual que é a nossa esperança, irmãos? O que você deve saber? Ultralapsarianismo? Infralapsarianismo? É isso que você precisa saber? Você precisa conhecer o Evangelho. Eu conheço esse rapaz, essa senhora, essa moça. O que acontece com ela? Por que essa pessoa está sorrindo? Por que essa pessoa vive dessa forma? Por que a vida dela é diferente? Eu não sei o que, mas a vida dessa pessoa é diferente. Ela passa uma paz. Eu já costumo ouvir muitos por aí. Essa pessoa ela passa uma paz no semblante dela. O que essa pessoa tem? A pessoa vai querer se aproximar de você às vezes para saber qual que é a razão disso. Você vai ter que ter ali o Evangelho na ponta da língua. Não porque você decorou como se fosse apresentar um trabalho na escola, mas porque você está cheio do Evangelho. Você está cheio do conteúdo do Evangelho. Não simplesmente emoções vazias. Você está cheio dessa mensagem. Tão cheio que você não consegue guardá-la com você. Essa é a grande questão do Evangelho. Essa grande beleza do Evangelho. É algo tão bonito, irmãos. Não é algo que foi restrito para você ficar ali, escondido para você. Algo secreto, que só um grupinho de pessoas. Infelizmente, muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas isso não muda em nada o desejo que cada cristão que um dia recebeu o Evangelho tem no seu ser de compartilhar o Evangelho. Uma última aplicação. Você receber e entregar o Evangelho com fidelidade e também com paixão será a tua motivação para evangelizar. Se você estiver crescendo, irmão, no teu estudo individual, na tua busca individual no Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a tua motivação vai surgir naturalmente para você pregar o Evangelho com autoridade. Você pode ter dificuldade em falar, talvez expressar as tuas ideias, irmãos, mas a autoridade que vai vir, a paixão e o zelo,
vai ser fruto da tua busca em aprender mais e mais e mais e mais do Evangelho. Nós vamos entrar no céu, nós estamos em direção ao céu. Por que nós estamos em direção ao céu, irmãos? Eu quero ir para o céu, porque lá no céu eu vou ter maiores revelações do Evangelho que eu não posso ter aqui. Eu vou poder compreender mais sobre a grandeza do amor de Cristo por homens tão pecadores como nós. Entender mais e mais e mais sobre isso. Os irmãos sintam motivados, então, a buscar mais e com mais zelo o Evangelho. Essa mensagem que foi entregue nas mãos, mas sintam-se também advertidos com essa maior advertência que já foi dada aos crentes. Você precisa ser fiel a essa mensagem e não tirar ela do primeiro lugar. Amém?